Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando com vocês um pouquinho a respeito dos músculos anteriores de coxa, mas na verdade mais especificamente sobre o quadríceps. Então todo mundo pensa que o quadríceps ele é o único músculo anterior de coxa, mas na verdade ele não é o único. Como a gente pode notar aqui, eu tenho o meu músculo quadríceps na região anterior de coxa, só que eu tenho um outro músculo muito importante aqui que vai ser o meu músculo sartório, que ele está aparecendo aqui para a gente também. Ó. Então eu tenho o meu músculo quadríceps em toda a região anterior, mas eu tenho o meu sartório, tá? Que ele vai ser um músculo, então, que ele vai estar saindo da espinha ilíaca antero-superior e está vindo para o compartimento medial do joelho. E esse sartório, junto com o grácil e com o semitendinoso, formam um complexo articular que a gente chama de músculos da pata de ganso, que a gente vai ver em videoaula diferente, ou seja, numa outra videoaula, e que vocês podem estar acessando, então, clicando no card que vai estar aparecendo aqui para vocês. Quando a gente pensa no quadríceps, então, o quadríceps ele é o principal músculo extensor do joelho, ele é o principal músculo anterior de coxa, e ele é um músculo muito grande, muito potente. Felipe, qual é a função básica do quadríceps? Aí a gente vai falar das funções do quadríceps durante o dia a dia e das funções que a gente estuda do quadríceps didaticamente. Como assim, Felipe, função didática e função biomecânica? É que do mesmo jeito que quando a gente está estudando um músculo didaticamente, lá no nosso livro de anatomia, você pega assim, o músculo vai ter origem, inserção ou origens, inserção, né? E ele vai ter essa relação entre origem e inserção. Didaticamente, a origem sempre vai ser o ponto de inserção proximal do músculo e a inserção, propriamente dita, vai ser o ponto de inserção distal do músculo. Mas, na verdade, tanto origem quanto inserção são tendões que vão ter posicionamentos diferentes e que vão inserir o músculo no osso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do sartório, antes de entrar ainda no quadríceps, eu tenho a origem do sartório na espinha ilíaca antero-superior, que a gente chama de EIAS, espinha ilíaca antero-superior. Esse sartório cruza e desce de forma oblíqua por toda a parte anterior e ele se insere, então, lá no compartimento medial, na borda medial da tíbia, junto com o grácil e junto com o semitendinoso, formando o que a gente chama, então, de músculos da pata de ganso ou tendão da pata de ganso, beleza? Então isso aqui didaticamente é a minha origem e isso aqui didaticamente é a minha inserção do músculo sartório. Só que eu posso contrair o músculo tanto aproximando a inserção da origem quanto aproximando a origem da inserção. Isso que a gente estuda quando a gente fala do trabalho de cadeias cinemáticas aberta e cadeia cinemática fechada. A mesma coisa, o mesmo pensamento eu tenho que ter para o quadríceps. Só que o quadríceps é um pouquinho mais complexo do que o meu músculo sartório. Felipe, por que tem essa complexidade? De cara, a gente já está vendo que o músculo sartório, então, ele é um músculo de um único ventre. E quando eu estou falando do quadríceps, eu tenho, então, um músculo formado por 4 ventres. Quais são os ventres que formam esse quadríceps, então? Então aqui, se eu tirar o meu músculo sartório, que está aparecendo aqui na frente, eu posso desencaixar ele para estar estudando só o quadríceps, que vai ser o músculo profundo. E quando a gente tira esse sartório, então, eu estou vendo só a musculatura do quadríceps. Esse meu músculo quadríceps, então, ele vai ser formado por um ventre bem anterior, que é chamado de reto femoral, tá? Ou reto do fêmur, reto da coxa. E eu vou ter rebatendo o reto também, vou ver se eu consigo tirar ele aqui para vocês. Eu vou ter rebatendo o reto, eu vou ter um músculo profundo, que ele vai ser chamado de vasto intermédio. Eu vou ter um músculo medial, que vai ser chamado de vasto medial. E eu vou ter um outro músculo lateral, que eu vou ter o meu chamado de vasto lateral. Então a gente pode falar que o meu quadríceps ele é formado por 4 ventres. Que ventres são esses? Vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral. Além dos 3 vastos, então, eu vou ter um outro ventre importante, que é o meu músculo, então, reto femoral, que é o que aparece, então, aqui na frente, que é o reto da coxa. Felipe, qual a importância ou qual a diferença entre esses músculos, então? A grande diferença que a gente tem que conhecer é a diferença biomecânica entre eles.
Por que isso? Apesar deles serem um mesmo músculo, porque eles têm algum ponto de inserção em comum, e esse ponto de inserção em comum, então, vai se dar através do tendão quadricipital que se insere na base da patela, eu tenho pontos de inserção, ou na verdade, pontos de origem diferentes, né? Eu confundo às vezes e falo um pouco origem e inserção, porque na verdade eu vou ter a minha origem, que vai ser a minha inserção proximal, e a minha inserção, que vai ser a inserção distal, mas na verdade são tendões. Então essa inserção proximal, ou que a gente chama de origem, ela vai ser diferente. Como assim e qual a relevância biomecânica disso? Quando eu penso então na origem do músculo reto femoral, ele se origina, então, ele tem o seu ponto de inserção proximal em um acidentezinho ósseo chamado de espinha ilíaca antero-inferior. Ou seja, se ele sai da espinha ilíaca antero-inferior, ele está saindo do ilíaco. Consequentemente, ele cruza a articulação do quadril, cruza a articulação coxo-femoral. E se ele cruza a articulação coxo-femoral, significa que ele tem a capacidade de promover ou de produzir movimento naquela articulação. E assim como com os outros também, que saem do fêmur, só que eu vou ter o meu vasto medial, o meu vasto intermédio, que aqui vai estar por baixo do reto, e o meu vasto lateral, eles saem direto do fêmur, da epífise proximal do fêmur e da diáfise do fêmur. E eles descem então, e esses 4 ventres, reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, se juntam para formar o que a gente chama então de tendão quadricipital. E através, então, do tendão quadricipital, eles se articulam, ou eles se inserem na base da patela. Então, aqui a gente vai ter um ponto de inserção comum. Depois, a patela, por ser um osso sesamoide, vai ter uma função biomecânica e vai atuar como se fosse uma roldana, facilitando os movimentos de flexão e extensão de joelho. E aí eu vou ter entre a patela e a tuberosidade da tíbia, que vai ser uma proeminência óssea localizada na epífise proximal e anterior da tíbia, eu vou ter então o meu tendão patelar ou ligamento patelar, como alguns autores colocam. Felipe, por que ligamento patelar ou por que tendão patelar? Depende da classificação. Não é errado você falar tendão patelar, do mesmo jeito que não é errado falar ligamento patelar. É que quando a gente fala de ligamento, estruturalmente, o ligamento é uma estrutura que liga um osso a outro osso. Então, se eu estiver pensando na estrutura, isso aqui vai ser o meu ligamento patelar. Por quê? Porque ele está ligando a patela até a tuberosidade da tíbia e ele não tem nenhuma função contrátil. Mas se eu pensar biomecanicamente, eu penso em tendão patelar. Por quê? Porque, na verdade, o tendão patelar ele seria como se fosse uma continuidade do tendão quadricipital, só que com a patela interposta entre o tendão quadricipital e o tendão patelar, como o osso sesamoide atuando como se fosse uma roldana, facilitando os movimentos de flexão e extensão do joelho. Beleza? Felipe, eu já entendi como é que funciona aqui embaixo, então, durante a flexão e extensão do joelho. O quadríceps ele é um importante ou o principal responsável pela extensão do joelho. O mais importante, né, o agonista, o motor primário na extensão de joelho. Só que eu tenho que levar em consideração que o quadríceps é formado por 4 ventres. E desses 4 ventres, eu tenho 3 ventres que são monoarticulares, ou seja, que eles só cruzam a articulação do joelho. Quem são esses ventres? Os vastos. Vasto medial, vasto intermédio e o vasto lateral. Então, eles são extensores do joelho. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho um outro ventre, que é chamado, então, de reto femoral. E o reto femoral sai do ilíaco. Então, o reto femoral ele é um músculo classificado como um músculo biarticular. Então, ele movimenta tanto o quadril quanto movimenta também o joelho. Então, ele vai ser um sinergista, ou seja, um auxiliar nos movimentos de flexão de quadril, e ele vai ser um dos agonistas, junto com os outros ventres, na extensão de joelho. Então, a gente pode falar que o reto, diferente dos outros que só fazem extensão do joelho, o reto também ajuda o ilho psoas, que é o principal responsável pela flexão de quadril,
na flexão do quadril, então. Felipe, por que é tão importante a gente conhecer essas diferenças, então, entre os ventres de um mesmo músculo? Porque quando eu penso, então, em músculos biarticulares, eu penso que ele gera movimento em duas articulações. Quando eu penso em músculos monoarticulares, eu tenho que lembrar que ele só gera movimento naquela articulação. E aí o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que a ativação desses músculos vai ser diferente, do mesmo jeito que o alongamento desses músculos vai ser diferente. E por isso é muito importante a gente conhecer conceitos que são conceitos chamados de insuficiência muscular ativa e insuficiência muscular passiva, quando a gente está trabalhando ao mesmo tempo músculos biarticulares e músculos monoarticulares. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre insuficiência muscular ativa e insuficiência muscular passiva, acesse aqui no nosso canal a nossa videoaula sobre insuficiências musculares, que a gente dá o exemplo de vários músculos que às vezes têm ventres monoarticulares e biarticulares dentro de um mesmo músculo. Um exemplo disso no membro superior, então, vai ser o tríceps braquial, que tem a porção longa sendo biarticular, ou seja, tendo origem no tubérculo infraglenoidal, então faz movimento tanto no ombro quanto no cotovelo. Ele vai ser sinergista, ou seja, auxiliar na extensão de ombro e agonista na extensão de cotovelo, mas eu tenho as outras porções do tríceps braquial que só fazem extensão de cotovelo. Então, se eu quiser trabalhar priorizando um ventre ou priorizando o outro ventre, eu tenho que perceber qual é o movimento que favorece mais, no caso do quadríceps, então, os vastos, e qual é o movimento que favorece mais, então, o reto. Felipe, se eu estiver malhando numa academia e fazendo cadeira extensora, eu estou fortalecendo mais o reto ou os vastos? Os vastos. Felipe, por quê? Na cadeira extensora eu não estou fazendo flexão de quadril com extensão de joelho, não é exatamente o movimento que faz o reto, exatamente. Só que quando eu tenho um músculo biarticular e você encurta um lado e encurta o outro lado, eu gero então o que a gente chama de insuficiência muscular ativa, ou seja, o músculo encurtado ele tem menor capacidade de geração de força. Então, se eu quiser priorizar o reto, eu vou trabalhar a extensão de joelho com o quadril estendido. Isso a gente faz muito nas séries fundamentais. Coloca a caneleira lá no tornozelo e pede para ele fazer a flexão de quadril. Tá? Então, ele faz a flexão, com o joelho estendido, só que ele estaria fazendo esse movimento de elevação, só que com um movimento no quadril. Então, eu tenho extensão de joelho associado com a flexão. Agora, se eu coloco ele com o quadril flexionado e fazendo a extensão, eu vou gerar um encurtamento muito grande, consequentemente, insuficiência muscular ativa do reto femoral, ativando então mais os vastos. E por que é importante essa ativação dos vastos? Porque se a gente parar para observar, eu tenho muito mais fibras musculares nos vastos do que no reto. Então, se eu coloco um exercício para trabalhar muito reto, eu posso sobrecarregar muito reto e a consequência disso, então, eu posso gerar lesão no reto. Já quando a gente trabalha gerando uma insuficiência muscular ativa no reto, eu trabalho menos o reto, mas eu distribuo mais a carga para os vastos. E esse trabalho, então, ele passa a ser um trabalho mais homogêneo, né? E dessa forma, então, mais harmônico do meu músculo quadríceps, então. Beleza? Com isso, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, falando então sobre o músculo quadríceps, que é um importante músculo da região anterior da coxa. Nosso material completo vocês encontram aqui no nosso site, tanto essa videoaula quanto material em texto e banco de imagens. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde sempre a gente divulga tudo que está fazendo de novo, tanto aqui no canal quanto no site. E se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, que é muito importante para a gente, beleza? Um abraço e até a próxima.